Olá, quarto ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre números decimais. A tia Andréia até já começou a explicar na aula, então vamos prestar atenção no vídeo. Olha só, quando nós temos uma figura e dividimos em 10 pedaços, cada pedacinho desse aqui não corresponde a 1/10 da figura. Então, até agora a gente tinha visto 1/10 dessa maneira aqui. Mas a gente pode representar também dessa maneira aqui. Toda vez que eu divido uma figura em 10 partes e pintei só uma, eu não pintei o inteiro. Então, a parte que vem antes da vírgula é a parte inteira, vai ficar com 0. E depois da vírgula, eu não pintei um pedacinho do inteiro, então 1/10, tá? Aqui, ó, a gente pintou 5/10. Então, a gente pode representar dessa forma aqui. Sempre que tem 0 antes da vírgula, significa que a gente não preencheu a figura inteira, tá bom? Aqui, ó, 5/10, 0,5 é a forma decimal. Agora aqui, ó, 5/10 de alaranjado na forma decimal e na forma fracionária. De verde, 2/10 na forma decimal e na forma fracionária, tá? Agora aqui, nós vamos responder em qual das figuras acima a parte azul corresponde à metade da figura. Vou aguardar um pouquinho, vocês vão parar o vídeo, vão pensar na resposta e vão conferir se acertaram, ó. Vai ser a figura C, por quê? Porque tem 5 num total de 10. Em qual delas a parte azul corresponde a mais da metade? Só da gente olhar, a gente vê que é a figura B, não é? Qual é a representação em forma de fração e a representação em forma decimal da parte azul na figura? Então, gente, olha, a primeira figura não tem 4/10 pintado? Então, ó, 4/10 ou na forma decimal, que é essa aqui. A figura B não tem 6/10 pintados? Assim, a forma fracionária e aqui decimal. E a figura C? 5/10 ou 0,5. Agora aqui, não são 7/10, então num total de 10 a gente vai pintar 7. Na letra B a gente vai pintar 3, na letra C 9, na D 5, na E 1 e na F 6. Então, esses números aqui, toda vez que a gente tem um zero aqui e um algarismo após a vírgula, significa que num total de 10 partes, eu considerei a quantidade que está aqui depois da vírgula, tá bom? Agora, os centésimos. A gente vai pegar uma figura e vai dividir em 100 pedacinhos iguais, igual ao real que a tia Andréia explicou para vocês. Cada pedacinho é a centésima parte da figura. Observem agora, quando era décimo, era um algarismo só depois da vírgula. Agora que são centésimos, a gente deixa 2 algarismos depois da vírgula. Então, se eu tenho um centésimo, eu tenho que deixar um zero aqui. Por quê? Porque a parte inteira está vazia, a parte decimal, que seria reguinha, também não foi preenchida, então eu peguei só um centésimo. Aqui, ó, 3 centésimos. Agora aqui, 97 centésimos. Ó, agora, sempre que o denominador, que é o número que está embaixo, for 100, a gente vai deixar 2 algarismos depois da vírgula. Ó, 25 centésimos. Eu colori 2 barrinhas de décimos inteiras, por isso que fica o 2 aqui em vez de 0, e 5 pedacinhos, que são os 5 centésimos, tá bom? Ó, 75 centésimos, num total de 100 eu colori 75, então 0,75. A leitura, ó, a representação fracionária e a representação decimal. 1/10, ó, quando é décimo, um algarismo depois da vírgula, quando é centésimo, ficam 2, tá? Quando só tem um numerador, a gente coloca um 0 antes do 1.
5 no numerador, a gente coloca um 0 antes do 5. Aqui, 12 no numerador, então, como é centésimo, 2 algarismos depois da vírgula, ó. O décimo, um algarismo só depois da vírgula. Agora, olha só. Considere o quadriculado ao lado. Aliás, considere que o quadriculado ao lado corresponde a um inteiro e está dividido em 100 partes. Usando a representação na forma de fração e também na forma decimal, registre a parte do inteiro correspondente à figura. Então, tia André, gostaria que vocês anotassem num cantinho aí e depois conferissem as respostas. Ó, a letra A, estão pintados 2 pedacinhos, então 2 centésimos, que fica desse jeito aqui. A B, 4 pedacinhos, 4 centésimos. A C, 9 centésimos. A D, 8 centésimos. A E, 10 centésimos. Ó, tá vendo aqui que se a gente esquecer desse zero, fica 1/10? Porque preencheu uma barrinha de 10 pedacinhos inteiros. E a F, 6 centésimos, tá? Agora, gente, a gente vai colocar o exercício número 2 direto na forma decimal. Tem 52 pedacinhos pintados num total de 100. 52 centésimos. Aqui, 59 centésimos. Aqui, 55 centésimos. E aqui, 60 centésimos. Se a gente tirar o zero, ficam 6 décimos, ou seja, 6 barrinhas de 10 foram pintadas. No 3, as pecinhas vermelhas num total de 100, é só vocês contarem e representarem na forma de fração e decimal. Parem o vídeo, façam e depois confiram com a tia Andréia. Ó, vermelho, 20 centésimos. Azul, 12 centésimos. Amarelo, 8 centésimos. E branco, 60 centésimos. Eu poderia descobrir o branco também somando o vermelho, amarelo e azul e fazendo 100 menos o resultado, tá? Em vez de contar. Agora, 10 metros correspondem a 1 centésimo de quilômetro. Então, a gente vai transformar isso aqui num número decimal, ó. 1 centésimo. 5 centavos. Como que a tia André explicou que são 5 centavos? Ó, tá vendo por que esse zero aqui? Porque num total de 100 partes eu peguei 5. Então, sempre que eu tiver 100 partes, o meu número escrito com vírgula tem que ficar com 2 algarismos após a vírgula. E sempre eu vou colocar o zero aqui, à esquerda do número e não à direita. Tia Andréia vai deixar umas atividades na apostila para vocês fazerem. Beijos e até a próxima aula.